Uma questão que agora se fala muito, até por conta do momento político aqui que o nosso estado do Rio está passando, é a questão da possibilidade de se eleger governador por pleito indireto. Primeira questão que nos assombra é como é que a nossa Constituição, que é democrática, ela prevê a possibilidade da eleição de um governador pela via indireta. Na verdade, isso tudo começa pela própria Constituição Federal, uma vez que no artigo 79, né, que trata da sucessão do presidente da República pelo vice, o artigo seguinte também ele trata da possibilidade de uma vacância do presidente e do vice. E ele até estabelece uma linha sucessória que é, na verdade, para tempore, que é para apenas ocupar o cargo de uma forma interina durante a vacância, que são, na ordem que a Constituição estabelece, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, por último, o presidente do Supremo Tribunal Federal. E aí, a própria Constituição estabelece no artigo 81 que nós temos a possibilidade de se eleger, né, em até 90 dias, um candidato para o cargo de presidente em eleição direta, em 90 dias, se houver essa dupla vacância. Mas o artigo seguinte, que é o artigo 81, no parágrafo 1º, ele estabelece a hipótese que se essa dupla vacância ocorrer nos 2 últimos anos do quadriênio, né, do mandato presidencial, ela tem que ser feita em até 30 dias pelo Congresso na forma da lei. Ou seja, ele coloca a atribuição do Congresso eleger em via indireta o presidente da República na forma de uma lei complementar que até hoje, aliás, não foi feita, né? O artigo 81, parágrafo 1º, diz que a eleição vai ser indireta pelo Congresso e joga, né, o regramento por uma lei, que não precisa ser necessariamente uma lei complementar, pode ser uma lei ordinária. Até o momento, eu encontrei 7 propostas de lei para suprir essa lacuna legislativa que até hoje não foram adotadas. Desde 88 tem proposta para isso, nenhuma foi adotada até hoje na Câmara dos Deputados ou no Senado. Muito bem, os estados, por sua vez, reproduziram essa norma nas constituições estaduais, que aqui no estado do Rio de Janeiro é no artigo 141, que fala da possibilidade de vacância. E como nós não temos um parlamento duplo bicameral, nós só temos a LERJ, né, ele joga a possibilidade de vacância para o presidente da Assembleia Legislativa ou para o presidente do Tribunal de Justiça, no caso da dupla vacância do governador e do vice-governador. E o artigo 142 joga também para os 90 dias uma eleição direta, caso seja na primeira parte do mandato. E o parágrafo 1º trata da possibilidade de eleição indireta se isso ocorrer nos 2 últimos anos do quadriênio. Dispositivo esse que foi emendado, né, depois de 2012, a emenda constitucional 53, em que a LERJ meio que harmonizou com o dispositivo constitucional. Então, sim, há a possibilidade de se eleger governadores e vice-governadores de estados indiretamente. E também esse dispositivo joga a regulamentação da norma para uma lei ordinária que também até hoje não foi adotada aqui no estado do Rio de Janeiro. Muito bem, vocês têm em 2021 uma ação direta de constitucionalidade, que é a 1057, em que o Toffoli, em 28 de 10 de 2021, diz o seguinte: olha, se os estados quiserem adotar normas um pouquinho diferentes do dispositivo constitucional, estão à vontade, né? Eles têm que observar o artigo 14, parágrafo 9 da Constituição Federal, no sentido de improbidade, no sentido de normas de inconstitucionalidade constitucionais. Mas nesse caso aqui específico, era uma lei da Bahia que dizia que essa eleição direta era por voto aberto, né? Seguindo o
princípio da transparência. Tentaram declará-la inconstitucional, mas o Toffoli decidiu, né, no seu voto, até um voto bem interessante, né, que o Supremo acompanhou, no sentido de que as assembleias podem adotar leis diferenciadas em relação ao processo eleitoral federal. E a outra decisão que a gente pode citar aqui é a DPF 969, né, do ministro Gilmar Mendes, que é de 15 de agosto de 2023, que tem a ver com a eleição indireta de Alagoas, que acabou elegendo o Paulo Dantas do MDB indiretamente, e houve uma perplexidade em relação à questão da filiação partidária, necessidade de registro, necessidade de convenção. E então, lá nessa decisão, ele diz que a filiação partidária não significava que o candidato tivesse que passar por uma convenção partidária para escolhê-lo. Então, essa que é a outra decisão. E eles dizem, né, tanto em uma quanto em outra decisão, que tanto quanto possível, seja lá o que isso signifique, né, eles deveriam reproduzir as normas de desincompatibilização e de elegibilidade, ou seja, 30 anos para o cargo de governador, por exemplo, a filiação partidária, mas também as normas de inelegibilidade. Fica só a pergunta: a inelegibilidade para uma eleição desse tipo, ela se submete à mesma regra federal? Eu entendo que pode sim ser adotada uma norma diferenciada, já que ele fala tanto quanto possível. Eu digo tanto quanto possível, por quê? Porque uma eleição que é convocada assim, em cima da hora, ela tem que ofertar prazos diferenciados de desincompatibilização, por exemplo, dos 6 meses que são requeridos numa eleição normal. Isso já existe em algum lugar? Sim. Nas eleições suplementares, você tem a exigência da filiação partidária do domicílio eleitoral dos 6 meses, da lei eleitoral, mas os prazos de desincompatibilização são diversos, são diferenciados, são menores, de acordo com as resoluções que o TSE tem indicado. Então, portanto, são algumas reflexões sobre a possibilidade do pleito indireto pelas assembleias legislativas e algumas das suas implicações e aquilo que o judiciário brasileiro já se defrontou e já decidiu. São aqui os meus destaques. Ou seja, se isso ocorrer no Rio de Janeiro, o pleito vai ser indireto, podendo ser voto aberto ou voto fechado, podendo ter um prazo de desincompatibilização menor, desde que assim decida os normatizadores dessa eleição e não havendo a necessidade de haver escolha de candidatos em convenção. É isso que queria passar a todos.